Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mais uma noite na presença do nosso Deus, e que nós saímos das nossas casas para juntos podermos louvarmos o nome do Senhor, para juntos nessa noite adorarmos aquele que é digno de honra e de glória. Que privilégio nós temos nessa noite de estarmos aqui nessa noite, porque a presença do Senhor é real nesse lugar, aleluias. E se você se concentrar no trono da glória do Senhor nessa noite, você não sairá como você chegou nesse lugar, mas algo que só o Senhor pode fazer, Ele vai entregar, aleluias, Ele vai te dar nessa noite, vai entregar nas tuas mãos. Creia nessa noite tão somente na presença poderosa e no agir do Senhor aqui nesse lugar. Pai querido, te louvamos e te exaltamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, Senhor, porque, ó Deus, nós temos muitos motivos, Pai, para podermos adorar a Ti, Senhor. Ah, Deus, quando nós pensamos, Pai, na possibilidade que o Senhor nos concede, Pai, na certeza, Deus, que o Senhor nos dá, da alegria da Tua salvação, ó Deus, nas nossas vidas. Nós somos completos, Pai. Nada nos abala, Senhor. Nada, Senhor, faz com que nós venhamos retroceder. Nada faz, ó Deus, com que nós queiramos, ó Deus, olhar para trás, ó Deus. Quando nós pensamos, ó Deus, na alegria da salvação que o Senhor concede à nossa alma, Pai. Nós, ó Deus, entendemos, Pai, porque, ó Deus, nós ansiamos cada dia mais por buscar a Tua face, Senhor, por adorar o Teu nome, por buscar a Tua presença, Senhor, por, ó Deus, engrandecer a Ti, ó Deus, por levantar o Teu nome nessa terra, Pai. Ah, Deus, como Seus filhos amados, ó Deus, nós queremos cumprir, ó Deus, esse propósito, Pai, de erguer o Teu nome, Senhor. Nos capacita, Deus, capacita a Tua igreja, Pai. Nos capacita nós que estamos aqui nesse lugar, ó Deus. Mas capacita, Senhor, todo o coração, ó Deus, que arde, ó Deus, e que deseja, Pai, também, ó Deus, erguer o Teu nome, Senhor, nessa terra, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória. Vem, Senhor, nesse lugar, com o peso da Tua glória, Pai. Que não haja dúvidas, ó Deus, da Tua presença e do Teu agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do Teu povo. Autoridade e poder, o domínio em Tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá,
Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Oh, aleluias, nós declaramos isso nessa noite, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, oh Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória nós rendemos ao Teu santo nome nessa noite, Senhor.
Receba, Senhor, toda a nossa adoração, meu Deus. Receba, Senhor, nessa noite. Padecer não foi fácil enfrentar aquela cruz. Teve que ser humilhado, mas não deixou a cruz. Subiu para ser exaltado. Agora é nossa luz. Jesus trouxe a liberdade e deixou sua palavra para quem quiser ouvir. Na via dolorosa caminhou, ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Na via dolorosa, o Cristo caminhou. Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Teve que ser humilhado, mas não deixou a cruz. Subiu para ser exaltado. Agora é nossa luz. Jesus trouxe a liberdade e deixou sua palavra para quem quiser ouvir, seguir. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Aleluia. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Oh, aleluias! Não foi em vão, Senhor. Não foi em vão, Deus, porque no Senhor Jesus nós temos a certeza da vida eterna. Oh, aleluias! Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício vivo e poderoso. Dará um ramo novo, ele vem com sua vida,
vamos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro, não há limites para o teu poder agir, Senhor. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, Trazendo renovo. uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Porque o Senhor não precisa de muito para fazer, aleluias. Apenas um sinal, aleluias. E o teu poder é manifesto abundantemente, poderosamente, sem medidas. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando, E mandou te dizer que Ele está cuidando. tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Você chegou, Lembra de todos os livramentos que você já passou. nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Porque nós confiamos e esperamos no Senhor. Pastor João. Graça e paz. Pastor Ivaldo, a garganta tá legal? Precisa tomar um xaropezinho de alho de mel de abelha. Estou percebendo que hoje não está arranhando, não. Faz uma oração e na sequência estarei trazendo Saudando a igreja, Pai Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, Pai Celestial. Estamos aqui, Senhor, nesse lugar, Senhor, especial, Senhor, que o Senhor preparou para cada um, Senhor, que chegar e entrar, Senhor, e ouvir, Senhor, o que é de melhor, Senhor, que esse mundo não tem para dar, mas Tu tens, Senhor. Meu Deus, é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, não jamais voltará vazia, Senhor. Aqueles que entrar aqui, Senhor, nesse tempo, Pai, nessa aleluia, Senhor, que Tu vai, ó Deus Santo, essa pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite, ó Pai. E aqueles que ainda vão chegar, ou outros dias, Senhor, aleluia, se Tu não vier antes, Senhor, nos levar, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, agradecer, Deus, por tudo, Senhor, porque Tu sabe, ó Deus, a Tua palavra diz que Tu sabe tudo que nós necessitamos, antes que chegue uma palavra em nossa língua, Senhor. Ah, meu Deus, Tu é maravilhoso, Tu é um Deus bom, Tu é um Deus fiel, um Deus de amor, Senhor, Deus infinito, Pai. Eu te peço, Deus, continua conosco nesta noite, usa Teu servo, Deus Santo. Meu Deus, que tem essa palavra, Senhor, que vai ser falada, pregada, Senhor.
Que ela vem, Senhor, com flecha aos nossos corações, Senhor. Senhor, nós pedimos, desde já agradecer mais bênção em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Juízes. Juízes capítulo 4. A partir do versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Amém. Às vezes parece que para obter vitória em alguma área de nossas vidas, dá a impressão que sozinho nós podemos fazer, porque temos fé, temos sabedoria, temos estratégia e podemos fazer sozinho. Mas quem pensa assim está errado. Nós precisamos sempre de alguém para fazer conosco aquilo que nós temos recebido por ordem de Deus. Israel estava sendo oprimido aqui durante 20 anos. O rei Jabim estava atormentando o povo de Israel. É claro. E quando o povo de Israel entrava, quando começava a passar por um processo difícil, sendo atormentado pelos seus inimigos, é porque Israel havia pecado, estava abandonando a adoração, estava abandonando o culto ao Deus verdadeiro. E quando isso acontecia, eles começavam a sofrer pelas mãos dos seus adversários. Mas o povo, vendo que a opressão do rei Jabim era tão grande que eles não estavam mais suportando, começaram então a clamar a Deus. E quando nós clamamos ao Senhor, nós temos plena certeza que Deus responde, que Ele vem para nos ajudar. Independente da falha de Israel, ter virado as costas para Deus, mas Israel era uma nação santa, um povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E quando a nação começou a levantar o clamor, essa nação tocou no céu.
ela moveu o céu, ela tocou no coração de Deus, se arrependendo dos seus pecados e querendo voltar a Deus, porque entendeu que se permanecesse no pecado, seria derrotado para sempre pelas mãos do exército do rei Jabim. E Deus, ouvindo o clamor, Ele agora começa a usar a juíza Débora, que também era profetisa. Débora recebe ali da parte de Deus a mensagem de que ele estaria entrando em ação para dar livramento à nação de Israel. Mas Débora, ela julgava as causas do povo. Precisava de um homem. Porque nessa ocasião Deus livrava Israel através dos juízes. Israel ainda não tinha rei aqui nesse tempo. E Débora não poderia ir com o exército à frente da batalha para guerrear, para defender a nação de Israel. Ela então mandou chamar, por ordem de Deus, mandou chamar Baraque. Baraque veio, por entender que era uma ordem de Deus. Ele estava sendo convocado não por Débora, mas por Deus. Débora estava sendo usada como profetisa para transmitir aquilo que Deus queria falar para ele. Ele veio. E diante daquela situação, porque era muito difícil, o exército do rei Jabim era um exército muito forte. Era um exército bem armado, com carro de ferro. E Baraque, naquele momento, ele pensou: como que eu vou dar a vitória para Israel? Como que eu vou vencer o exército de Israel? Como que eu vou derrotar esse exército de Jabim? Eles estão fortes como são. Como que eu vou vencer? Às vezes nós deparamos com situações difíceis de resolver. Às vezes nós olhamos para problemas e dificuldades que estão muito além da nossa força. Nós ficamos sem saber o que fazer, sem reação diante de algumas dificuldades. Mas quando nós paramos, refletimos, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, nosso Deus, quando confessamos a Ele os nossos pecados e levantamos o nosso clamor, Ele vem para nos ajudar e diz assim: quando nós estamos sentindo tão impotentes, tão fracos, diante de problemas enormes, Ele diz: eu estou fazendo de você agora forte, não é mais fraco, porque o meu poder nesse momento é aperfeiçoado na sua fraqueza para vencer essa imensidão de problema. Naquele momento, Baraque, ele parou e pensou e disse para Débora: tudo bem, eu vou, mas se você for comigo, se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não irei. Eu pergunto, o que Débora tinha de tão importante? Qual a força que Débora tinha? Ela não era nenhum Sansão. Que segurança é essa que Baraque viu na juíza Débora para exigir a presença dela com ele na batalha? O que ele viu nessa mulher?
ele viu sabedoria, fé, e que ela era uma mulher que tinha estratégia. Por isso ele disse: vamos orar. Porque Débora era uma mulher de oração. Ela era uma profetisa. Nenhum profeta, nenhuma profetisa, ele profetiza se ele não viver uma vida de oração, se ele não viver uma vida no altar de Deus. Ele não vai profetizar absolutamente nada, porque de nós mesmos nada de bom sai, porque o ser humano não presta, mas Deus, quando fala, ele fala de maneira perfeita. E Débora disse assim: Baraque, pode descer ao campo de batalha. E Baraque olhava para Débora, com si mesmo, Débora, porque ele começava a ouvir aquele barulhão dos carros de ferro. E sabe que o inimigo, ele tem uma estratégia. Sabe qual é a estratégia do inimigo? Fazer muito barulho. Às vezes o problema não é nem tão grande assim, mas o barulho que ele faz é tão grande que é de propósito para causar o terror. A intenção dele é lançar o medo no seu coração. Porque quando ele consegue fazer isso, quando ele consegue penetrar o medo no seu coração, você não tem coragem para nada, você não sai do lugar, você não produz nada. Você sempre vai olhar que você tem um inimigo maior que você, por causa do medo. Você sempre vai olhar que a dificuldade é muito grande, você não tem como resolver. Mas quando você busca ajuda de alguém que tenha fé, que é de oração e que tem estratégia, você vai ver que não é tão difícil assim como você pensava. Tudo realmente fica muito difícil quando não se coloca Jesus na frente. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós colocamos o Senhor na frente, nós vencemos. A juíza Débora deu logo a estratégia para Baraque, porque no exército do rei Jabim havia um general muito famoso, um general vencedor nas guerras. Ele tinha estratégia, ele tinha uma experiência tão grande, passava para os seus soldados. Nenhuma nação prevalecia contra o exército comandado pelo general Cícera. Era um general temido. Ele vencia todas as suas batalhas, não perdia nenhuma batalha. E Baraque sabia disso, Débora também sabia disso, mas ela sabia que ele havia lutado contra as várias nações, que ele era um general temido e experiente, mas que o exército de Israel tinha um muito mais poderoso, muito mais experiente, que é o general de guerra, Jeová, o Deus da nação. Quando nós colocamos o Senhor nosso Deus no centro da nossa vida, as coisas começam a acontecer diferente ao nosso favor, claro. Porque Deus, Ele sempre peleja por nós. Ele deixa para nós fazermos apenas um pequeno remate. O trabalho bruto, Deus se encarrega de fazer, porque o trabalho bruto é pesado para nós. O trabalho pesado Deus faz.
aquilo que não está no nosso alcance, não podemos fazer, Ele faz por nós. Ele peleja por nós. O general Cícera, vencedor de batalha, vencia as nações que lutavam contra o exército dele. Mas ele não sabia que aquele exército de Israel, que estava naquela guerra sendo comandado por Baraque e Débora, ele não sabia que Baraque e Débora eram apenas dois instrumentos, duas ferramentas usadas pelo dono daquela batalha, o dono daquela nação, que é o nosso Deus, nosso Pai eterno. E nunca vi na vida alguém lutar contra Ele e sair vencedor. Eu nunca vi em toda a história, quando eu corro aqui, discorro em toda a Bíblia, nunca vi ninguém vencer quando Deus está à frente da batalha. Esse Deus, Ele é terrível, Ele é fogo consumidor. O que nós precisamos entender, para que não venhamos ver em Deus um Deus maldoso, nós precisamos ver aqui que Deus age com justiça. Ele é justo, Ele não é maldoso. Jesus falou que Deus é bom, mas Ele age com justiça. Quando Ele precisa entrar com justiça, Ele vem com justiça. A Bíblia mostra Deus dizendo que Deus é amor, porque Ele é justo. Quando Ele precisa dar carinho, quando Ele precisa abraçar, Ele abraça. Mas Ele não vai abraçar o seu inimigo, Ele não vai abraçar o seu adversário, Ele não vai dar trégua para o seu adversário, porque o compromisso de Deus de amar e derramar amor, de derramar a sua graça, é sobre a sua vida, não sobre o seu adversário. E Débora, então, quando Baraque pediu para ela ir com ele, ela disse: eu vou, mas a honra não será sua, porque Deus vai entregar nessa batalha o general Cícera na mão do exército de Israel. Você, Baraque, vai ser vencedor sobre o general Cícera, mas essa honra não será sua. Essa honra será de uma mulher. Eu fico pensando, o indivíduo, ele precisa ser muito de Deus, precisa ser humilde, ele não pode ter nenhum preconceito quando ele está fazendo um trabalho que se trata trabalho de Deus. Existem muitos preconceitos. Se você olhar, ainda hoje, nesse tempo, onde tudo está muito evoluído, sempre nas empresas, isso acontece até mesmo na igreja, dos homens serem mais honrados que as mulheres. Dão mais honra aos homens do que às mulheres, como as mulheres fossem inferior. E Deus prova dentro da Bíblia, não só aqui, mas em vários textos, que não é assim. Quando Deus fez o homem e viu que ele precisava de uma mulher para estar com ele, quando Deus fez, Ele tirou a costela do homem e colocou na mulher para mostrar, dar o exemplo de que a mulher é para caminhar lado a lado com o homem. Não existe um inferior ao outro. Os dois são iguais. E Baraque não teve nenhum preconceito. Ele entendeu e aceitou. Pois não, Débora, vamos comigo, porque eu sei que você vai estar todo o tempo intercedendo aos céus. Eu sei que você, estando presente, alinhada comigo, estará agradando a Deus, porque essa é a vontade de Deus, é o projeto de Deus, que nós dois estejamos nesta batalha, você na intercessão e eu com a espada na mão,
manuseando a espada juntamente com os meus soldados, para dar a vitória a Israel. Israel começa lutando e prevalecendo contra o exército do general Cícero. O exército de Israel foi vencendo, derrotou todos os soldados. O general Cícero, vendo que ele não tinha mais cobertura, porque um general na guerra sem seus soldados, nada ele faz. Ele precisa ter os seus soldados para ele passar as estratégias, a sua experiência. A experiência dele sem soldados, só ele, nada acontece. Ele está derrotado. Quando ele viu que seus soldados estavam sendo vencidos pelo exército de Israel, ele desce o seu carro de ferro, sai andando a pé e entra numa tenda para se esconder naquela tenda. Quando ele viu que os seus soldados foram vencidos pelo exército de Israel, o general Cícero, que era um general temido, que era um inimigo ferrenho, ele correu dos soldados de Israel para se esconder na tenda. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso resistir. Agora, pensa bem, quem consegue resistir ao inimigo se ele for medroso, se ele tiver medo? Para resistir o inimigo, ele precisa ter coragem, jogar coragem para cima. O exército de Israel foi encorajado pela juíza Débora. E o inimigo ferrenho fugiu a pé, porque houve resistência. Onde há resistência diante do inimigo, há vitória. Não adianta você recuar no momento da dificuldade. Não adianta você cruzar os braços e dizer: eu não posso, eu não consigo. Você já é derrotado antes de lutar, antes de entrar no processo de oração, de intercessão, de busca a Deus. Você já está sendo derrotado quando você começa a dizer: eu não consigo, é difícil para mim, é impossível para mim. Eu até acredito que pode ser impossível para você, como pode ser impossível também para mim, mas através da nossa fé, tudo é possível para Deus. Naquele momento, Deus realizou o impossível, porque o exército rei Jabim era invencível diante dos seus adversários. Mas naquele momento ele estava lutando contra o Deus do impossível, e o impossível aconteceu. O exército do rei Jabim ser derrotado sob a liderança do general Cícero. Ele foge, entrou na tenda de Jabim. E agora começa a se cumprir a profecia da profetisa Débora. Porque profecia, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. A profecia, quando não se cumpre, é quando se fala blá blá blá, quando começa uma conversinha fiada, falando doideira para atrair o seu público. Mas a profetisa Débora, ela não tinha nenhuma vaidade. Os vaidosos é que agem dessa maneira. Ela tinha era um compromisso sério com o Senhor nosso Deus. E quando você tem um compromisso sério com Deus, tem temor de Deus para falar a verdade, e somente aquilo que está recebendo, somente aquilo que Deus está transmitindo para que seja falado. E começa aqui a se cumprir a profecia da profecia Débora.
de que a honra não seria de Baraque, mas sim de uma mulher. Quando Cícera entra na tenda de Jael, o seu marido não estava em casa, era a esposa de um varão chamado Heber. Ele não estava em casa e nem poderia estar, porque se ele estivesse em casa, ele ia agir. E se ele agisse, a profecia de Débora seria mentira. E Débora não era uma falsa profecia. Heber não estava em casa, Jael estava só. E quando ele veio, ela com toda a sabedoria falou: pois não, pode entrar. Falou: deixa eu me esconder e fica ali à porta de guarda. Se vier algum soldado e perguntar por mim, diz que eu não estou aqui. Ela disse: pois não, fica à vontade, deita aí. Pegou uma coberta, colocou por cima dele. Ele estava muito cansado. Naturalmente fazia frio, porque ela colocou uma coberta em cima dele. E ele estava com sede, porque ele estava lutando, já há horas lutando no campo de batalha. Ele estava com sede, pediu água. Ela pegou e deu leite para ele beber. E ele adormeceu em um sono profundo. E Deus começa a agir agora de uma maneira diferente. Sabe por quê? O nosso Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. O nosso Deus, ele usa aquilo que é improvável para mover o milagre, para defender o seu povo, para te defender. Deus começa a usar aquilo que é improvável. E quando Cícera estava já num sono profundo, Jael pegou uma estaca de tenda, porque as tendas, elas tinham umas estacas assim, enviesadas, bem batida com um martelo, e era amarrada com corda para o vento não levar, porque essas tendas eram tendas de nome. Então estava ali no deserto, um lugar onde ventilava muito, tinha tempestades, e elas teriam que ser bem amarradas na estaca. Jael, por ser uma mulher, não quer dizer que ela não tinha também as suas habilidades, porque as mulheres também têm as suas habilidades. Ela sabia muito bem pegar um martelo e bater estaca, porque a história diz que as tendas ali, elas eram armadas, montadas, desmontadas, não pelos homens, mas pelas mulheres. Os homens iam fazer a guarda, iam caçar, eles tinham outras atividades, e a função das mulheres era montar e desmontar as tendas. Portanto, Jael, ela tinha habilidade em bater estaca. E ela pegou uma estaca agora, colocou na têmpora do Cícera, bateu com o martelo com tanta força que a estaca cravou na perna. E quando Baraque chegou, ela falou: pode entrar e veja aqui, porque Cícera está morta. A partir daquele período, Israel voltou a ter paz, porque o inimigo que atormentava foi derrotado. A nossa paz, para que tenhamos paz, para que tenhamos uma vida tranquila, o que precisamos? Hoje nós vivemos em uma fase diferente. O nosso adversário, ele não é como o general Cícera, como o exército do rei Jabim. O nosso adversário hoje, ele é espiritual.
Nós não vemos nosso adversário. Não vemos ele. Ele apronta, ele arma cilada, destrói tanta gente e a pessoa não enxerga, não vê que é ele. Mas quando nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós temos a percepção, sim, de como a Bíblia diz, que Ele vive ao nosso derredor. Nós não vemos Ele, mas temos essa percepção. Se eu perguntar para você nessa noite, acredito que você teve alguns problemas no período do dia dessa noite. Você passou por algumas dificuldades. Você teve alguns aborrecimentos do dia dessa noite. Você passou por alguma aflição no dia dessa noite. É por causa do seu adversário. Porque se ele não atormentar, não usar uma pessoa para te aborrecer, ninguém vai te aborrecer. Porque o ser humano não foi feito para aborrecer ninguém. O ser humano foi formado por Deus para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para oferecer a Deus o perfeito louvor. Não é para aborrecer um, está aborrecendo o outro. Mas isso acontece por causa do seu adversário. Mas quando a pessoa se coloca na presença de Deus, ela vai estar sempre em oração e Deus sempre presente, porque Ele é presente em socorro no momento da angústia, no momento das afrontas do mal. Deus, Ele está sempre presente, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Ele é soberano, Ele tem estratégia, Ele vê o que nós não vemos e Ele vai lá para repreender o mal, para que você tenha vitória. Que você possa nessa noite entender o que Deus está falando com você e abrir o seu coração para deixar Jesus cuidar de você, para deixar Jesus ser o pastor da sua vida, para que você venha ser ovelha de Jesus e deixar Ele te pastorear. Ele estará cuidando de você com muito carinho, se você deixar. Que Deus te abençoe. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer.
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Graças a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós estamos chegando ao término dessa reunião e na quarta-feira nós teremos culto novamente. Quarta-feira estará presente aqui, eu não estarei. A minha enfermeira também não estará presente, estará cuidando de mim. Eu estarei passando por uma outra cirurgia amanhã, né? E vou estar de férias, de repouso, comendo, bebendo, vindo tudo em minhas mãos, uma vida de rei. Uma bênção. Uma bênção para quem tem a Débora. Uma maravilha. Aquilo que eu não posso fazer, a Débora faz para mim. Amém? E Jesus também, né? Claro. Ele em primeiro lugar, que é o nosso primeiro amor. Mas na quarta-feira, o patriarca vai estar aqui. O pastor Arivaldo, se Deus tocar no coração, eu não posso convocar o pastor Arivaldo pelo fato dele ser um reverendo renomado. Se Deus tocar no coração dele, vai estar aqui Jean. Traz a sua Débora. Ouviu, Barata? Traz a sua Débora. Levita, Sérgio vai estar aqui. Intercessão para ganhar, porque quando nós oramos, é vitória certa no tempo de Deus. Amém? Lá atrás, quiserem vir na quarta-feira, o patriarca vai estar aqui. Amém? Patriarca que eu falo é o Veraldo. E Deus honra. Amém? Deus honra. Nós vamos estar orando agora pelo término dessa reunião. Eu não sei depois como é que vai ser. Eu estou aqui sem informação. Não me entregaram a pauta. Vamos pela profecia de Deus. Vamos agir pelo Espírito de profecia. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai querido, por esta reunião, onde nós te adoramos, continuamos te adorando, onde nós cantamos louvor, essa palavra foi pregada, onde o Senhor agiu em cada coração. Já nessa noite nós agradecemos ao Senhor.
Quero te agradecer também, ó Deus, por aquilo que eu não sei que está acontecendo, por aquilo que eu não estou entendendo. Eu coloco em tuas mãos, porque o Senhor é Deus que vê todas as coisas, é o Deus da providência, do impossível. O Senhor Jeová Jireh, aquele que supre todas as nossas necessidades. Te louvamos por isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.